Bom, pessoal, agora nós estaremos entrando no nosso terceiro tópico, tá certo? Nós vamos falar agora de notação musical. Olha só, gente, da mesma maneira que nós temos a capacidade de escrever as poesias, escrever as letras das canções, é possível escrever também os sons dos instrumentos. Os instrumentos, eles não falam, só o ser humano tem essa habilidade. O ser humano e os papagaios também, né? Tem alguns seres aí que têm essa habilidade de reproduzir. Mas a poesia, as poesias, as letras das canções, é comum a gente escrever. Nós temos o nosso alfabeto, ou outros países com a sua escrita, né? E como é que a gente faz para escrever os sons dos instrumentos? Porque no passado, há muitos e muitos anos atrás, há muitos séculos, inclusive, nós não tínhamos a disponibilidade de aparelhos de gravação para registrar uma composição de um certo compositor que ele quisesse deixar para as futuras gerações. Não era possível, não tinha como gravar, não havia estes recursos. Então foi preciso desenvolver uma escrita, uma forma de escrita que pudesse registrar os sons dos instrumentos musicais, de forma que um músico em uma certa época escrevesse e um outro músico, muitos anos após, né, tivesse a capacidade de pegar essa mesma música, essa mesma canção, essa mesma obra e pudesse reproduzir exatamente como aquele compositor criou. Para isso foram criadas aquelas notinhas musicais, né, aqueles desenhozinhos lá que muita gente vê e na maioria das vezes não entende muito, mas é claro, não entende, mas agora vai entender, né? Porque agora você vai ser aluno da escola de música e você vai aprender a notação musical, ou seja, você vai ser capaz de olhar para uma partitura com aquelas notas musicais e a partir, né, daquela partitura, sem nunca ter ouvido aquela música, sem precisar ter ouvido antes da gravação daquela música, você será capaz de tocar no seu instrumento, seja ele qual for. Então a notação musical, ela é esse recurso, né? Ela nos dá a possibilidade de tocar uma música que está escrita num papel, né, que ela está impressa, sem a gente nunca ter ouvido antes. Como também é possível, né, ela nos permite que em algum momento a pessoa possa compor, possa criar suas próprias obras musicais, né, e escrever para que outro músico que saiba ler a partitura possa tocar, né? Então as partituras, elas são um recurso importante, né, para que o músico possa ter uma formação completa. É importante tocar de ouvido, é super importante, mas também é importante saber ler partitura. Então, é através da notação musical, a escrita da música, que nós estaremos estudando agora. O que é a notação musical, pessoal? A notação musical é a representação gráfica dos sons com sinais chamados notas. Então, notação é a habilidade, é o ato de escrever sons musicais, certo? E estes sons, estes sinais que a gente escreve são as notas, tá certo? A notação musical é a habilidade de escrever, de registrar a representação gráfica dos sons, com sinais que a gente chama de nota. Olha só, as notas musicais são 7, né? Eu acho que muitos de vocês já devem conhecer. Quais são elas? A gente costuma sempre lembrar do Dó, primeiramente, e aí depois vem o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá e o Si. Essas são as 7 notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Observem aqui, pessoal. Quando nós temos essa sequência, Dó, o Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, aí aqui a gente vai completar, vamos repetir novamente o Dó, a gente tem aquilo que a gente chama de escala ascendente. Olha só, muita atenção, galera, quando nós tivermos a nota Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si e ali a repetição de Dó, nós temos a escala ascendente. Por que a gente utiliza o termo ascendente? O termo ascendente quer dizer algo que acende. Não é acender a lâmpada, é um termo que sobe, né? A palavra ascendente é algo que
sobe, algo que gosta de subir, que comumente sobe. Olha só, lembra que agora há pouco eu falei para vocês que quando a gente estiver falando da propriedade do som, a altura, quando a gente estiver referindo a alguma coisa, a um som agudo, a gente tem que pensar para cima. Olha só como a direcionalidade do som é um parâmetro que a gente tem que ter muito claro, que é um recurso importante. Então, toda vez que nós tivermos a nota Dó, depois da nota Dó, soar a nota Ré, e depois a nota Mi, o Fá, o Sol, Lá, Si, até o outro Dó, isso vai gerar um som ascendente. Olha só, por que é ascendente? Vou tocar aqui o Dó, o Ré, o Mi, o Fá, o Sol, o Lá, o Si e agora novamente o Dó. Novamente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó em sequência. O que foi que aconteceu? O primeiro Dó não era mais grave, né? Foi mais grave. Se a gente pensar, vamos cantar, pessoal, é importante. Eu sempre aconselho vocês a buscarem cantar as notas. Quem quer estudar música vai ser muito mais bem sucedido se você passarem a cantar. Não que você necessariamente tenha que ser um cantor, tá? Quem tem que cantar bonito são os cantores mesmo, né? Os instrumentistas não precisam cantar bonito, basta cantar afinado, né? Então, por exemplo, quando a gente canta Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Vocês concordam que o primeiro Dó foi grave e à medida que eu fui passando pelas notas Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, foi ficando cada vez mais agudo? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Olha a direcionalidade do som, saiu do grave, foi para agudo, estava embaixo, subiu. Então olha só, isso é muito importante, tá, pessoal? Quando vocês pensarem em Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, você já tem que lembrar que o som é esse, ó. Então, pessoal, toda vez que vocês tiverem essa sequência de notas Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, tem que lembrar que o resultado dessa sequência é um som grave que vai ficando cada vez mais agudo. Se vai do grave para o agudo, está vindo de baixo para cima. Direcionalidade do som. Se vem de baixo para cima, subiu, né? Subiu. E isso a gente chama de ascendente. Por isso é a escala ascendente, tá? Mais uma vez, olha só, vamos cantar, vamos subir do Dó, certo? Necessariamente é essa sequência, tá, pessoal? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. É importante para que vocês possam estar respondendo os exercícios de percepção musical, tá atentos a esse movimento que o som faz, tá certo? Então, olha só. Novamente. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Escala ascendente. Quando a gente toca Dó e ao invés do Dó, a gente voltar para a nota de trás, olha só, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré e Dó, nós temos a escala descendente. Observa, pessoal, que agora nós estamos tocando da forma inversa da escala ascendente. A gente não está tocando mais agora, né? Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que foi do grave para o agudo. Olha só, vamos ouvir como vai ficar o som se a gente tocar voltando. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Observe, mais uma vez. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Concordam comigo que dessa maneira que acabamos de tocar, o som ele foi ficando cada vez mais grave quando a gente tocou a sequência inversa das notas musicais. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Aconteceu isso, ó. Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Agora, a gente saiu de uma determinada nota, foi o Dó,
e fomos descendo da forma inversa das notas musicais e o som foi ficando cada vez mais grave. Nasceu assim aquilo que a gente define como escala descendente, porque a escala aqui desce. Se desce, na música, tudo que desce vem do agudo para o grave, tá? Então, gravem bem essa referência, porque a partir do momento que eu toco uma nota, e se eu, por exemplo, eu disser que essa aqui é a nota Dó, e agora eu toco essa aqui, aí eu pergunto para vocês, eu desci ou eu subi? Novamente o Dó. Aí agora essa segunda nota. Desceu ou subiu? Aí a partir desse momento você já vai poder perceber se eu subi ou se eu desci. Então, se a primeira nota eu disse que foi o Dó, e a segunda nota ficou mais aguda, ou seja, subiu, que nota seria essa? Só pode ser a nota Ré, correto? Se essa aqui eu disse que é o Dó, e essa é uma nota mais aguda, só pode ser a vizinha de cima. Agora, se eu tocar novamente o Dó e tocar essa segunda nota, o que foi que aconteceu? Eu desci, eu fiquei mais grave. Então, se eu estava no Dó e eu fiquei mais grave, eu fui para o Si, nota Si, tá certo? Então, fique sempre atento, é muito importante. Memorizem, pessoal. Pega essa dica do professor. Memorizem essa sequência ascendente e a sequência descendente das notas musicais. A sequência ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. A sequência descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Sempre chega no Dó novamente, porque são só 7 notas. Então são ciclos que se repetem. Mas essa sequência é importante. Sequência ascendente, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, que vai do grave para o agudo. E sequência descendente, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó, que vem do agudo para o grave. Escala ascendente e escala descendente. Nós temos agora aí o esquema das duas escalas, a escala ascendente, e a escala descendente. Vemos ali, está descrito ali a região embaixo é o grave, e em cima é o agudo. Então nós temos aí, né, as duas escalas. A escala ascendente e a escala descendente vai ficar assim, ó. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré, Dó. Gente, quando a gente olha ali para o nosso slide, lembra uma escada, né? Mas é justamente isso, o termo escala é a tradução do italiano da palavra escada, né? É justamente isso, essa ideia. Tem que ter a ideia de que Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si subiu, foi do grave para o agudo, e Dó, Si, Lá, Sol, Fá, Mi, Ré desceu, né? Veio escala descendente, veio do agudo para o grave. Isso é fundamental termos essa consciência. Pessoal, agora nós vamos falar sobre as cifras. As cifras, tá, gente? As cifras, elas são um sistema de notação simplificado usado para indicar os acordes. Mais na frente vocês irão entender melhor o que são os acordes, tá? As cifras, elas são um sistema de notação simplificado usado para indicar os acordes a serem tocados em músicas, especialmente em músicas populares. São as 7 primeiras letras do alfabeto que representam cada uma das 7 notas. Então, as cifras, pessoal, é uma forma de representar as notas musicais. As cifras, elas representam acordes, tá certo? Só que nesse momento a gente não vai trabalhar com acordes. Existem países que eles costumam utilizar muito as cifras ao invés da palavra, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos eles sempre utilizam as cifras ao invés de escrever a palavra dó, né? Então, as cifras, elas são esse sistema, é um sistema simplificado. E olha só, o macete para que vocês aprendam as cifras. Nós temos 7 notas musicais, certo? 7 notas musicais. Então, cada uma das notas musicais é representada por uma letra. Essas letras são as 7 primeiras letras do alfabeto. Se nós temos 7 notas musicais, nós precisamos de 7 letras para representar cada uma das 7 notas. E como é que a gente vai fazer isso? Vocês precisam lembrar
que as 7 primeiras letras do alfabeto são A, B, C, D, E, F e G. Então, são essas as letras que irão representar as 7 notas musicais. Só que a primeira letra, a letra A, representa a nota Lá, como está no nosso slide, na nossa apostila, tá certo? Mas no dia da prova, você não vai ter nem o slide nem a apostila, então você tem que lembrar o seguinte. Falamos ainda agora há pouco sobre a sequência ascendente das notas musicais. Então agora você vai pensar nas notas musicais a partir da nota Lá, certo? Como? Vamos lembrar a partir do Dó, né? Por exemplo, a gente fala Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Para você memorizar cifras, você não vai pensar a partir do Dó, você vai pensar a partir da nota Lá. Então você vai pensar assim, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. 7 notas, são 7 notas musicais na ordem ascendente a partir da nota Lá, para memorizar as cifras. Então, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol. Aí, cada uma dessas notas, dessas 7 notas, elas serão representadas pelas 7 primeiras letras do alfabeto. Conseguiram entender? Então, olha só, se as 7 primeiras letras do alfabeto representam as 7 notas musicais, você só tem que lembrar que o A, né, a primeira nota representada pela primeira letra do alfabeto é a nota Lá, e a partir daí é só seguir a sequência. Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol são representadas pelo A, B, C, D, E, F até o G. Está aí para vocês memorizarem, né? O A representa a nota Lá, o B representa o Si, o C representa a nota Dó, o D representa o Ré, a letra E representa a nota Mi, a letra F coincidiu com o Fá, né? Então aí já facilita a vida de vocês, e o G representa a nota Sol, tá certo, pessoal? Agora, gente, nós vamos falar de pauta. O que é a pauta, pessoal? Olha aí, a pauta, né, é a reunião de 5 linhas horizontais, paralelas e equidistantes. Equidistantes porque elas têm a mesma distância entre elas, tá? Essas 5 linhas formam entre si os 4 espaços. Então, como aparece aí na tela para vocês, nós temos a pauta e nós temos essas bolinhas, pessoal. São essas bolinhas que vão representar as notas musicais, tá certo? É nas linhas e nos espaços da pauta que escrevemos as notas. A pauta também é chamada de pentagrama. Penta vem de 5, né? Então, pentagrama porque são 5 linhas. Pauta ou pentagrama é o nome dado aí para essas 5 linhas e estes 4 espaços onde nós representamos os sons do nosso instrumento, os sons musicais, tá? Olha aí, pessoal. A nossa pauta, ela tem uma identificação. Cada uma dessas linhas e desses espaços tem uma forma de ser identificada. Eles têm um endereço, têm um nome. Muito atento a isso, tá? As linhas e os espaços da pauta são contados, ou seja, são identificados de baixo para cima. De que forma? Olha só, ali, aquela primeira, mais baixa é a primeira linha. Aí nós temos a segunda linha, terceira linha, quarta linha e quinta linha. Jamais pense de cima para baixo, tá? Aqui, quando for para identificar as linhas e os espaços, é pensando de baixo para cima. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta linha. Olha só os espaços. Nós temos ali o primeiro espaço, nós temos o segundo espaço, o terceiro espaço e o quarto espaço. Bem simples, né? Sempre de baixo para cima. Tanto as 5 linhas quanto os 4 espaços. Pessoal, aí pode surgir uma dúvida neste exato momento. Como é que a gente vai saber, né? Como é que a gente vai descobrir o nome das notas? Como é o que representa essas bolinhas, né? Essas bolinhas nós já vimos que elas são as notas musicais e quando nós vermos essas bolinhas na pauta, o pentagrama, quer dizer que a gente vai reproduzir no nosso instrumento uma nota musical. E aí a gente vai aprender, né, nos cursos de prática como utilizar o nosso instrumento para representar estes sinais. Mas para que a gente reconheça o nome das notas musicais no pentagrama, né, a gente precisa
de algum recurso. Como é que a gente vai reconhecer os nomes das notas no pentagrama? A resposta é as claves, certo? Então são através das claves que nós iremos reconhecer os nomes das notas. Nós iremos dar os nomes às notas musicais, tá certo? Então olha só, para que serve a clave, gente? A clave serve para determinar o nome da nota e sua altura na escala. Ela é escrita no princípio da pauta, tá certo? Existem 3 sinais de clave, pessoal. Quais são eles? Olha lá, nós temos a clave de sol, talvez este daí seja o mais comum. Todo mundo, quando pensa em música ou quando vê esse sinal, já sabe que é algo relacionado à música. Chama-se clave de sol, tá? Clave de sol. Gente, essa clave de sol ela é utilizada para representar os sons dos instrumentos e das vozes agudas. Tá? Atenta a essa informação. Aí, como ela é mais aguda, temos logo ali abaixo ó, a clave de dó. Olha como é interessante o sinal. Essa daí é um pouco mais raro de se ver, né? Principalmente para quem não tem muita vivência no meio musical, mas olhem bem para a cara dela e memorizem, tá? Essa daí é a clave de dó. A clave de dó costuma ser utilizada para instrumentos e vozes da região média, vamos estabelecer dessa maneira, tá? Então, nós temos ali o terceiro sinal de clave, que é a clave de Fá. Parece ali meio que um ponto de interrogação, tem aqueles 2 pontinhos. E a clave de Fá, ela serve para escrever, para a gente escrever, e serve para representar os sons dos instrumentos e vozes graves. A clave de Sol é escrita na segunda linha. A clave de dó ela pode ser escrita na primeira, segunda, terceira ou quarta linha. A clave de Fá ela é escrita na terceira ou quarta linha. Ela pode ser escrita na terceira ou na quarta linha. Mas o que isso quer dizer? O que quer dizer clave de Sol escrita na segunda linha? O que quer dizer que a clave de Dó é escrita na primeira, segunda, terceira ou quarta linha? O que quer dizer clave de Fá escrita na terceira ou quarta linha? Gente, isso a gente costuma utilizar essa expressão para informar qual é a linha que a clave nomeia, tá certo? Funciona assim, olha só. Quando nós temos essas notas num pentagrama e não tem nenhuma clave no início, quando nós temos esse pentagrama, porém não há a presença de clave, essas notas, elas não têm nome, elas não podem ter nome. Não há como a gente determinar o nome dela, porque é a clave que vai fazer essa função de batizar. Eu costumo utilizar esse termo de vez em quando. Batizar as notas. A clave vai dar um nome às notas através deste processo aqui. Olha só como vai acontecer. Ali há pouco nós vimos que a clave de Sol, ela é escrita na segunda linha. Está escrito aí também, né? Então olha só. O fato da clave de Sol ser escrita na segunda linha, a clave de Sol é assinada na segunda linha, isso quer dizer que o nome não é clave de Sol, correto? Olha só, isso quer dizer que a clave de Sol, ela vai nomear a nota da segunda linha. Quando a gente diz que uma clave, ela está escrita numa determinada linha, quer dizer que a clave vai dar o nome dela para aquela linha. Então, se é clave de Sol e ela está escrita, ela está assinada na segunda linha, a partir do momento que tiver uma clave de Sol, a partir do momento que tiver uma clave de Sol no início do pentagrama, aquela clave de Sol automaticamente está dando o nome Sol para a nota da segunda linha. Então, olha só, se agora a gente sabe que a segunda linha recebe o nome de Sol, agora a gente tem que lembrar dos nomes das outras notas obedecendo à sequência. Qual será o nome dessas notas que estão acima? Aí a gente precisa considerar a sequência ascendente das notas musicais, só que a partir do Sol. E aquelas que vêm antes? Aí a gente vai considerar a sequência descendente. Então vamos lá. Se a segunda linha recebeu o nome Sol por causa da presença da clave de Sol, então, obviamente, a nota mais acima, ali no segundo espaço, vai chamar Lá, não é? Então, olha só. Sol, Lá, e a próxima nota vai ser o Si. Seguindo a sequência, Sol, Lá, Si, agora vem o
Dó ali no terceiro espaço, continuando, subindo mais um pouco. Nós temos agora quem? Você já deve saber quem é, né? É o Ré. E a próxima nota, seguindo mais acima, vai ser o Mi e o Fá. Observaram aí? Que aí, a partir da segunda linha, da nota da segunda linha, que recebeu o nome da clave, todas as outras notas foram recebendo seus nomes, né? As outras bolinhas agora receberam os nomes. Então vamos ver ali agora, né? Aquelas duas que faltaram ali antes do Sol. Agora a gente tem que considerar a sequência descendente. Se a segunda linha é Sol, o primeiro espaço agora vai ser o Fá, tá? Agora é o Fá. E ali, antes do Fá, quem vai ser? Voltando, é o Mi, né? Ali a gente precisou pensar voltando, descendente, Sol, Fá, Mi. E aí nós descobrimos os nomes. Agora, toda vez que tiver uma clave de Sol no início do pentagrama, as notas terão estes nomes aí, tá certo? Isso daqui é o processo. A partir daqui é uma questão de memorização. Não vai mudar. Toda vez que tiver uma clave de Sol no início da pauta, a nota que aparecer. Quando aparecer uma bolinha na primeira linha, sempre vai chamar-se Mi. Quando for no primeiro espaço é o Fá, segunda linha, né, já vimos, é o Sol, segundo espaço é o Lá, terceira linha é o Si, terceiro espaço é a nota Dó, quarta linha nota Ré, quarto espaço nota Mi, quinta linha nota Fá, e isto não muda. Mais um exemplo. Ali nós temos a clave de Dó na primeira linha. Lembrando, né, que a clave de Dó ela pode ser escrita na primeira, na segunda e na quarta linha, mas nós temos aí o exemplo, clave de Dó na primeira linha. Então olha só, se a clave de Sol deu o nome Sol para a nota da segunda linha, uma clave de Dó vai dar o nome de quê? De Dó para a nota da primeira linha, a linha que ela está escrita, que ela está assinada, tá certo, gente? Então, olha só, a nota da primeira linha recebeu o nome de Dó, porque herdou esse nome da clave. Então, olha só, como as notas estão aí aparecendo em sequência ascendente, qual vai ser a nota ali do primeiro espaço? Vai ser o Ré. E seguindo, segunda linha, agora vai ser o Mi, segundo espaço será o Fá, terceira linha o Sol, terceiro espaço a nota Lá, quarta linha a nota Si, quarto espaço novamente a nota Dó, e ali a quinta linha é a nota Ré, né? Assim, repete, pessoal, repete, não estranha isso não, porque se são 5 linhas e 4 espaços, nessas 5 linhas e 4 espaços é possível renomear, né? É possível escrever 9 notas, né? Algumas sempre vai ter uma repetição, são 7 notas, né? 2 notas serão repetidas aí dentro do pentagrama. Então assim funcionou. Vamos ver mais um exemplo? E agora, clave de Dó novamente. Só que agora a clave de Dó, ela não está mais assinada na primeira linha, ela não é mais escrita na primeira linha. Agora essa daí é a clave de Dó na terceira linha, tá certo? Então agora vai ser diferente da anterior. Os nomes das notas mudam de lugar. Então, olha só como vai ser. A nota da terceira linha chama-se Dó. E a partir daí, as outras receberão o nome, né? Seus nomes, considerando a sequência ascendente para as que vêm acima e a sequência descendente, a sequência contrária para as notas que vêm abaixo, que vêm antes, né? Ali o Dó está bem no centro do pentagrama. Então, olha só. Qual vai ser aquela nota ali, depois para cima? Olha, é o Ré, Mi, Fá e Sol. E as demais notas, as que estão ali mais graves, vai ser quem? Olha lá, Si, Lá, Sol e o Fá. Fácil, né? Vamos mais um exemplo? Nós temos agora a clave de Fá. A clave de Fá, ela pode ser escrita tanto na quarta quanto na terceira linha. Mas neste exemplo aí, ela é assinada, escrita na quarta linha. Então nós já sabemos, né? Se agora é clave de Fá, ela vai dar o nome dela. Fá para a nota de qual linha? Da quarta linha. Pronto. Então, clave de Fá batizou a sua primeira nota, a nota da sua linha, a nota da quarta linha. Aí, a partir daí, as demais, a gente vai nomear seguindo a sequência ascendente. Olha ali, nós temos o Sol e o Lá. E a sequência descendente, as notas que vêm antes do Fá, né? Sequência inversa das notas.
Se ali era a quarta linha é o Fá, então nós temos voltando, ó, Mi, Ré, Dó, Si, Lá e o Sol. Acabamos de aprender sobre as claves, né? São as claves que são os sinais que vão dar os nomes às notas. Vimos que as claves, elas são três, né? Nós temos a clave de Sol, a clave de Fá, a clave de Dó. É através das claves que as notas receberão os nomes e os estudantes de música, os músicos, poderão reconhecer as notas musicais no pentagrama, na pauta, nas suas partituras, e a partir daí poderão estar produzindo música. Lembrando, né, que a clave de Sol ela é utilizada para os instrumentos de vozes agudos, a clave de Dó ela normalmente é utilizada para os instrumentos nem agudos nem muito graves, os instrumentos mais médios da região média, e a clave de Fá é a clave utilizada para os instrumentos graves, tá bom? Então, prosseguindo a nossa aula, vamos falar agora das figuras musicais, tá certo? As figuras musicais também são aqueles sinaizinhos, né, que muita gente vê por aí quando trata-se de música, quando é alguma situação que queremos representar música, costuma utilizar aquelas bolinhas, só que agora, além das bolinhas, eles virão acompanhados de outros sinais também. Nem todas as notas têm os mesmos valores, ou seja, duração, para representar as várias durações dos sons musicais. As notas são escritas sob formas diferentes. Essas diversas formas das notas são chamadas figuras ou valores. São essas as figuras mais usadas. Então, pessoal, os sinais que representam os sons dos instrumentos, eles estarão representando ao mesmo tempo uma nota musical e uma duração. Os sinais, os gráficos, a notação musical, ela consiste em nos passar essa informação. No momento que a gente vê um sinal grafado no pentagrama, aquele sinal ele sempre será uma nota, uma das notas musicais, e além disso, além dessa informação, ele também virá com um aspecto, com uma aparência que vai nos identificar qual vai ser a duração dessa nota musical. Então, a notação musical, nós estaremos lendo sinais, onde nós vamos estar vendo notas musicais com durações diferentes, e para isso nós utilizamos do recurso das figuras musicais, certo? Então nós vamos ver agora essas figuras musicais, elas são diferentes, justamente porque cada uma delas vai representar uma duração diferente, das mais longas para as mais curtas, tá certo? Nós temos ali a primeira delas. Olha só, ela é uma bolinha e ela é branquinha no centro, chama-se semibreve. Não esqueça, tá, pessoal? Aí vocês vão precisar memorizar bem os nomes destes sinais. Depois da semibreve, nós temos a mínima. Olha só a mínima. É como se fosse uma semibreve, só que agora ela recebeu ali um tracinho, ela recebeu uma haste, um cabinho, né? Então, depois da semibreve, nós temos ali a nossa mínima. Ela tem uma bolinha que continua branca, tá certo, pessoal? E ela tem uma haste. Olha só a próxima, que foi o que aconteceu. É como se fosse uma evolução, né? A semibreve, ela era uma bolinha branca. A mínima recebeu um cabinho, recebeu uma haste. Mas a bolinha continua branca. Já a semínima, a gente pintou essa bolinha. E não esqueça, pessoal, que cada um desses sinais, eles vão representar diferentes durações das notas musicais, tá certo? Continuando aqui, nós temos agora essa aí que é a colcheia. É como se fosse uma semínima que agora tem ali um tracinho que a gente chama de colchete, tá bom? Depois da colcheia, nós temos mais um sinal aí, ó. Nós temos a semicolcheia, recebeu mais um colchete, recebeu mais um tracinho. Depois nós temos ali a fusa, que recebeu mais um terceiro risquinho ali na haste dela, tá certo? E ali nós temos a semifusa, que recebeu um quarto. Então vamos entender ali, pessoal, a semibreve ela vai ser a figura de maior duração, ela vai representar os sons mais longos. E conforme a gente vai caminhando ali para o lado direito do vídeo, a gente vai passando pelas figuras que representam menor duração. Então,
ali a semibreve é a maior de todas, né? Vai representar a maior duração, aí depois dela tem a mínima, a semínima, a cocheia, a semicocheia, a fusa e a semifusa. São essas aí as 7 figuras principais, todas elas vão representar a duração dos sons. É importante você memorizar os nomes e a imagem das figuras. Então, pessoal, estes 7 sinais, esses 7 símbolos, essas 7 figuras são elas que representam as diferentes durações do som, tá certo? Só que a música, ela não é feita somente de som, ela também é feita de silêncio. A música, ela é a mistura de notas diferentes, alturas diferentes, com durações diferentes, mas também silêncio. O silêncio também é muito importante. E silêncios de durações diferentes, né? Na música também nós temos silêncios mais longos e silêncios mais curtos. Então, para cada uma dessas figuras que nós acabamos de ver, que representam 7 durações de sons, 7 diferentes durações de sons, que é a semibreve, a mínima, a semínima, a cocheia, semicocheia, fusa e a semifusa, cada uma delas tem uma figura correspondente a ela que vai representar a duração do silêncio, que são as figuras de pausa. Vamos conhecer elas agora. O que são as pausas, né, pessoal? As pausas são figuras que indicam a duração do silêncio entre os sons. Cada uma das figuras tem a sua respectiva pausa, que lhe corresponde ao tempo de duração. Lembrando que nesse momento a gente não vai precisar aprender, memorizar a duração exata de cada figura, tá certo? Isso posteriormente, quando você conseguir entrar na escola, aí a gente vai trabalhar bastante a duração de cada uma dessas figuras. Olha só, ali nós temos a pausa da semibreve. A pausa da semibreve, ela terá a mesma duração da semibreve, só que em silêncio. A semibreve, ela representa um certo tempo de produção de uma nota. A pausa da semibreve, ela vai ter um certo tempo de silêncio, tá? Então observe o seguinte, a pausa da semibreve, ela é uma espécie de um traço em negrito, que ela fica coladinha ali abaixo da 4ª linha do pentagrama, tá? Esse sinal aí é como se fosse um recorte, um pedaço do pentagrama, ou da pauta, como prefira chamar. Um tracinho em negrito abaixo da 4ª linha é a pausa da semibreve. Já a pausa da mínima, olha só, ela é um tracinho em negrito acima da 3ª linha também, né? Também vai ter a mesma duração da mínima, só que a mínima em som sendo produzido. E a pausa da mínima é a representação do silêncio, é o momento que o som cessa. Olha ali a pausa da semínima, gente. A pausa da semibreve e a pausa da mínima são bem semelhantes, né? Bem parecidas. A diferença é ali onde elas aparecem. Já a pausa da semínima ali é bem diferentona, né? Parece ali um 3, lembra um Z, lembra alguma coisa assim. Então, pausa da semínima. Também tem a mesma duração da semínima, só que a duração do silêncio. Aí aqui nós temos uma sequência bem parecida. A pausa da cocheia, né? Olha aí como é a carinha dela. Pausa da semicocheia, a pausa da fusa e a pausa da semifusa. Da cocheia até a semifusa, assim como ocorre com as figuras de som, que vai sendo acrescentados uma haste a cada uma, né, conforme vai aumentando, a mesma coisa ocorre com as figuras de pausa, né, da cocheia, pausa da semicocheia, pausa da fusa e a pausa da semifusa.